Boa noite, inscrito do canal. Boa noite a todos. Você que não é inscrito, se inscreva aí, curta, comenta, compartilha. Ou se você quiser que conte o teu conto aqui no nosso canal, manda no e-mail abaixo pra gente. Teremos o maior prazer em contar o seu conto. Lembrando que você tem que mandar o ano que aconteceu, se aconteceu com você, e o nome completo. E contaremos com o maior prazer. Começa agora mais um conto que o povo conta. Olá, meu nome é Josué. Tenho 54 anos. Atualmente moro em São Paulo. Mas isso aconteceu com eu quando eu morava no interior do norte do Paraná, aonde que tudo que temos hoje em dia, eu e os meus irmãos, é fruto da fazendinha que tínhamos lá. De lá meu pai tirou o nosso sustento, o nosso estudo, depois de muito lutar. A luta que eu vou contar para vocês foi exatamente quando chegou os filhos de um amigo do meu pai, na década de 80 por aí, e disse: estamos vendendo aquela chácara lá, até porque ninguém tem tempo de cuidar e nós quer fazer um preço bem bom porque vocês eram muito amigos e a gente preferiu falar com você para ver se você quer, você entende de terra e tudo mais, e você vai fazer bom uso da chácara. Chica, meu pai na hora topou comprar, né? No começo, Chica, nas terras lá, meu pai, ele arrendou para plantar um pouco, né? E com o dinheiro desse arrendamento que fazia brotar um pouco mais, começou a pagar eles. Mas meu pai não queria morar na casa. E até hoje a gente se pergunta o porquê ou até meio que entende. E foi pagando aos pouquinhos, sem se envolver no sítio. Até que um belo dia, Chica, meu pai já estava quase no final das prestações, vindo da própria terra, que ele plantava, colhia e pagava os donos da terra. Aí começou o nosso sofrimento. Meu pai, assim que se tornou dono de verdade das terras, levou nós para morar numa casinha que tinha lá. E eu confesso para você, Chica, eu já era rapazinho na época, eu ajudava muito meu pai, mas eu não chegava perto daquela casa. E confesso, eu sabia que meu pai tinha fechado o negócio, mas a gente não se sentia proprietário da terra. E parece que adquirir aquela terra futuramente era uma coisa que eu sentia que não ia acontecer. Agora, por quê? Hoje eu entendo com a mediunidade que eu tinha, mas na época eu se sentia amar quando eu sabia que nós estávamos trabalhando para adquirir um negócio que eu e minha mãe não se sentia bem lá em cima daquelas terras. E quando foi que nós se mudou para tar casinha, a coisa piorou. Chica, assim que entregaram a chave, que meu pai terminou de pagar a chácara, nós se mudamos. Chica, na primeira noite que nós pousou lá, nós escutava passos dentro daquela casa. Minha mãe e eu, é claro. Meu pai dormia que nem uma pedra, meus irmãos dormiam que nem uma pedra, porque todo mundo ajudava na plantação, na colheita, e eu e minha mãe não conseguia dormir. Aquilo era um pisoteio a noite inteira. Andava da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Na primeira semana, todas as noites a partir das 3 horas da manhã. Acordava eu e minha mãe de manhã, nós proseávamos em silêncio. Por quê? Porque meu pai não podia escutar essas prosas. Meu pai estava envolvido com o Tarcísio. E minha mãe falava: filho, eu sei que você sente o mesmo que eu. Acho que aqui nós não vai ter futuro não, hein? Porque parece que tem alguém que nos vigia o tempo inteiro. E era bem assim mesmo. Pessoal, você dormia, a gente sentia que tinha alguém observando. Quando nós caía mesmo no sono, lá pelas 3 da manhã,
começava o pisoteio. Ara, e para quem acha que poderia parar por ali, não. Foi passando os meses que nós estávamos na tar casa, a gente começou a ver as portas se abrir, ver. Eu e minha mãe, quando estava na cozinha, na tarde, assim, as portas dos armários abriam do nada. Eita, mas nós já estava acostumado com o pisoteio, mas porta abrindo. Minha mãe olhava para eu, tipo, em estado de choque, eu com os olhos regalados olhava também, mas a gente não sabia o que fazer. Meu pai estava enfeitiçado por aquele sítio e até porque nós ajudamos ele a comprar. Todos nós da família, de certa forma, ajudamos ele a comprar. E tinha acabado de adquirir, né? E, Shirka, teve um certo dia que passou por nós com os passos de dia, não era mais só de noite. Passou e abriu a torneira da cozinha. E minha mãe e eu, desesperado. E parece que nós éramos premiados. Só nós via aquele tipo de coisa. Até que uma bela noite, Shirka, a minha mãe estava dormindo, quando eu acordo com a gritaria da minha mãe. E minha mãe gritava, socorro, socorro! E o meu pai resmungava alguma coisa, tentando acordar, e eu me pinchei do quarto, que eu já estava tão acostumado com os pisoteios, que eu já não ligava mais. Quando eu cheguei no quarto da minha mãe, lá estava meu pai sentado na cama, tentando acordar minha mãe, e minha mãe falava, me sorte, eu não tô com nada do que é teu, me sorte, me sorte. Shirka, aí eu comecei a chorar, e até que eu falei, mãe, pelo amor de Deus, acorde. E quem tiver fazendo mar para minha mãe, que se surma daqui. Nós não tá pegando nada que é de vocês. Shirka, quando eu falei isso, sorbi um arrepio que até na minha nuca. Parece que veio assim, meio que puxou meus cabelos. Quando minha mãe retorna, que ela acorda daquele pesadelo que ela tava, Shirka, que nós olha no pescoço dela, Shirka, tem as mãos certinhas de alguém que tava enforcando minha mãe. Meu pai olhou e falou, Ara, mas o sonho parece que é verdade, mulher. Você tá com as marcas das mãos na tua garganta. Minha mãe, com os olhos regalados, cheio de lágrimas, falou, Ara, homem, eu tava dormindo, uma mulher se pinchou aqui em cima da cama e disse que nós tá na casa dela, que nós não tem esse direito de invadir a casa dela. Meu pai ficou olhando, mas não tinha mais como não falar sobre isso com meu pai, porque a coisa estava ficando cada vez pior. Existe armas que agridem a gente sim, Shirka. Minha mãe é prova viva. E minha mãe tremia que nem uma vara verde, eu com medo de ir na cozinha para pegar água. E meu pai, corra pegar um copo d'água para tua mãe. Meu pai ficou com muito medo também, Shirka. Eu vi o medo nos olhos do meu pai sem entender nada. Minha mãe chorando e com as marcas vermelhas das mãos que grudou na garganta dela. E eu morrendo de medo de ir na cozinha, Shirka. Mas, ora, pra você ver como as coisas quando é coisa ruim, é ruim mesmo. Eu, mesmo com meu pai gritando, eu tive que engolir aquele medo e ir em direção à cozinha. Quando eu chego na cozinha, Shirka, parece que essas coisas se alimentam do nosso medo. Eles se materializam com o nosso medo. Porque quando eu fui chegando até a cozinha para pegar água, a torneira se abriu, Shirka. Antes mesmo que eu pegasse o copo. Shirka, aquilo, a minha perna tremia, minhas mãos já tremia tudo. Mesmo assim eu pensei forte em Deus. Deus, se essa coisa que tá aqui tá querendo matar nós do coração ou até enforcar a gente, o Senhor é maior, eu creio no Senhor. E me aproximei com toda a valentia que Deus colocou no meu coração naquela hora. Peguei o copo, usei a torneira que tinha aberto e eu, de certa forma, eu desaforei, Shirka. Eu não devia ter feito aquilo. Eu disse, se você tá achando que a gente vai ter medo de você, se você tá achando que a gente vai ter medo, pois eu vou usar essa torneira que você abriu, vou fechar. E você não mexe mais aqui. Vá-se embora. Nós compramos isso aqui.
Ô, Chirca, nisso meu pai escutou e eu falando sozinho, correu na cozinha e falou, Ara, já não basta tua mãe lá, até com marca no pescoço, agora você tá vendo também alguma coisa? E eu disse, não, pai, até levei o susto com meu pai falando aquilo, com o copo tremendo na mão, quando de repente, Chirca, se materializou na nossa frente. Meu pai, que era incrédulo, só fazia o sinal da cruz. Se materializou uma mulher que tinha mais de 2 metros de altura, toda de preto, Chirca, olhando com uma cara de ódio para nós, e disse, aqui foi feito o sacrifício do meu corpo. Mas aqui está a minha arma. Se eu não pude viver em vida, vocês também não há de viver. Meu pai falou, valei-me, minha Nossa Senhora, você vai direto. Começou a xingar e ela ria e foi sumindo como uma fumaça. Chirca, ficamos sem saber para onde ia. Minha mãe chorando no quarto, meu pai desesperado e eu mais ainda. Por incrível que pareça, meus irmãos continuavam a dormir. Chegamos até o quarto e minha mãe disse assim, filho, eu escutei tudo. Eu disse que ela olhava nós, né? Eu disse, mãe. E ela é a coisa mais arrepiante. E meu pai, mulher, nós vai ter que ir embora daqui. Eu não fico mais aqui. E ela disse, nós vai. Mas antes, nós vai na missa. E lá nós vai investigar o que aconteceu nessa chácara. Minha mãe parece que sobrou uma força que a gente não sabia de onde vinha. Mas até eu fiquei encorajado. Já tinha desaforado a mulher que abriu a torneira. De manhã cedinho, a gente arrumou todas as crianças e fomos para a missa. Chegando lá, Chirca, minha mãe pediu para falar com o padre em particular, até porque ela queria descobrir. Minha mãe cismou que queria descobrir o que acontecia ali. E o padre, quando viu que nós éramos moradores da chácara, parece que não querendo contar a verdade, mas chamou nós num banquinho, no primeiro banco da igreja lá, quando todo mundo foi-se embora, e sentou entre o altar e falou, eu vou conversar com vocês sobre isso, mas isso me deixa até cansado. Naquela chácara onde você está agora, existiam sacrifícios, mas vocês conseguiram ver exatamente alguma coisa por lá? E nisso, Chirca, e eu já falei, eu vi uma mulher harta, ela estava com uma roupa preta, ela tem uma cara de marvada, e ela até riu da gente. Ele disse, tem o cabelo comprido? Eu disse, tinha, ela era branca, dos cabelos bem negro. E ele olhou para eu e disse assim, essa foi a primeira do sacrifício, porque ela era dona da chácara. Para ficar casteiras, para fazer sacrifício, tiveram que o primeiro sacrifício ser ela. Como ela era viúva, não tinha filhos e não tinha ninguém por ela, ela sumiu. E pelo que contam, eu tenho para mim que ela mesma está enterrada lá, porque depois disso, o dono da chácara que fazia o sacrifício, cultuava esses tipos de coisa, ele ficou doido e se matou dentro da casa também. Mas antes disso, ele fez muitos sacrifícios lá. E nunca foi pedido para arrumar a terra lá para ver se tem ossos. E o meu pai, Chirca, só escutando. Disse, seu padre, nunca campearam ossos, nada? O padre disse, não. E minha mãe falou, então a gente consegue uma água benta, alguma coisa para passar na casa? O padre deu uma risadinha, meio que com medo, e disse, eu não sei se vai adiantar. Já foi levado litros de água benta daqui. Ô, Chirca, meu pai falou, mas nós comprou com suor de toda a criançada e da minha mulher lá. Nós há de prosear com ela. Chirca, a hora que meu pai falou isso, eu até fiquei com espinhela velha que parecia que ia sartar os ossos de dentro do corpo. E assim meu pai fez. Se despedimos do padre, pedimos a bênção e fomos embora. Chegou lá, minha mãe começou a limpar toda a casa. E o meu pai, Chirca,
teve um comportamento muito do estranho. Foi lá para baixo de um pé de manga que tinha e começou a prosear sozinho, perguntando: se você tá por aqui, você apareça agora. Você não tem horário para aparecer mesmo? Apareça e diga onde você tá inteirada. Ô, Shirka, eu fui aproximando do meu pai, aquilo surpiu, um zarupiu meu, quando de repente meu pai cai desmaiado no chão. E eu pensei, pronto, aquela mulher de preto, aquela marvada matou meu pai. Mãe, vem aqui, acorda, o pai desmaiou. Quando eu acabei de falar, Shirka, meu pai levantou, como se nada tivesse acontecido, e disse: é isso que você quer? Eu vou libertar tua arma. Mas numa valentia, Shirka, que eu... mas ele desmaiou e acordou assim tão rápido e tão disposto. Correu para o paior, pegou a pá e foi, Shirka. No terceiro, ele andou primeiro canto da casa, segundo, no terceiro, deu a volta no quarto canto da casa, como se ela estivesse falando, acompanhando ele na frente. Meu pai se pinchou a carpila, a cafá. E, Shirka, para nossa surpresa, não tinha só o osso dela lá. Tinha para mais de 20 crânios de pessoas, crânio de tudo que é tamanho. Shirka, quando ele arrancava aqueles crânios lá, perna, uma montoeira de osso, a gente só se agarrava na reza. Minha mãe falou: chame o padre correndo. E eu saí que as minhas pernas parece que criaram roda. E o padre não se fez derrogado, correu para a chácara, mas eu... Chegando lá, o padre começou a rezar e dizia: não tem mais nada que faça para vocês, mas rezar pela arma dos seis eu consigo. Que Deus o tenha num bom lugar, que vocês descansem em paz, que agora fiquem tranquilos, a gente descobriu vocês aqui enterrados. O Shirka, e teve uma cabeça, um crânio um pouco maior, que ele foi saindo do lugar assim como se quisesse ficar nos destaque. E o padre, com a unçãozinha dele, foi lá e benzeu e disse: esse é da mulher que vocês viram. E você também, descanse em paz, agora você pode seguir o teu mundo espiritual, descansar em Cristo e que Ele te receba de braços abertos. Minha querida, minha irmãzinha, foi feita a justiça. E Shirka, ali a gente colocou tudo numa caixa e levou no cemitério perto da igreja que o padre forneceu. Deixamos os ossos tudo lá. Fizemos uma prece, acendemos vela de 7º dia e fizemos até a missa de 7º dia das armas. E nunca mais, Shirka, a gente viu torneira, porta abrir, gente caminhando pela casa. E a nossa vida foi só prosperidade. Parece que a paz voltou a reinar naquela chácara. Ali nós plantávamos um pé de couve, parece que multiplicava. Em 50, 60 nós vendia bem. E assim nós fomos para a cidade, começamos a estudar. E hoje em dia eu sou um empresário bem sucedido. Mas isso que aconteceu lá atrás, eu não esqueço nunca. Que marvadeza o que fizeram, prender as armas aqui na terra, né, Shirka? E para você que não acredita em sobrenatural, você que não acredita que tem lugar que deve ter alguém enterrado, que você passa sem arrepio, siga a tua intuição, siga o teu mundo espiritual. Isso que nos deixa mais perto de Deus, a nossa sensibilidade de respeitar os mortos e saber que lugar que tem energia, que anda, que porta bate, ali tem que ter um agir de Deus. Gratidão, Shirka, por contar minha história. Parabéns pelo canal. Tô amando, porque aqui a gente consegue contar as nossas histórias, abrir o coração, sem que as pessoas interessaram da gente, né? Agradecido. Mais um conto que o povo conta.